Nas eleições brasileiras de 1894, a segunda eleição que ocorreu no Brasil e a primeira em que as pessoas puderam realmente escolher seus representantes, a participação da população foi quase que insignificante, contando com apenas 2% das pessoas. Mas, sem dúvida, hoje a coisa mudou muito de figura, pois com acesso fácil à internet e outros meios de comunicação, além de uma democracia muito mais estabelecida que na época, se é que podemos falar que existia, todos estão bem mais atentos e interessados no processo eleitoral, e isso é uma tendência que ocorre no mundo todo. E além do próprio povo do país, outras nações também estão muito interessados para saber os rumos que o Brasil vai tomar. E esse interesse de outros países na política de outras nações é algo bem comum. Saber quem governará nos próximos anos é importante para a tomada de decisão sobre investimentos desses países. Porém, há um país que ninguém liga muito para as questões políticas. Estamos falando da Suíça. Sim, parece contra-intuitivo, mas um dos países mais ricos e prósperos do mundo é justamente um dos que as pessoas não ligam para quem irá governar. Mas existem algumas boas explicações para isso. E se você quer entender o real motivo do porquê da Suíça ser economicamente próspera e ao mesmo tempo quase nem se importar com a política, siga conosco porque vamos explicar tudo nesse vídeo. Você já ouviu falar que a Suíça é um país neutro? Basicamente, um país neutro é aquele que evita qualquer envolvimento bélico em confrontos, e é justamente esse o caso da Suíça desde a sua criação. Por exemplo, no século XIV, várias guerras assolavam a Europa toda, inclusive países vizinhos à Suíça, como é o caso da França. Mas nos chamados 8 cantões da Confederação Helvética, a paz reinava e, apesar de algumas brigas entre a população dos cantões, eles conseguiram fazer um pacto de ajuda militar com o objetivo de manter a região neutra. Foi a partir daí que surgiu a Suíça. Mas no ano de 1798, o exército revolucionário francês invadiu o local e acabou por centralizar todos os cantões em uma só república, chamada de República Helvética. Contudo, isso não durou mais do que 5 anos, já que a população suíça não aceitou de modo algum a ideia e em 1803, o próprio imperador da França, Napoleão Bonaparte, aboliu esse processo de centralização. A partir de 1848, após uma revolta, a Constituição daquele ano juntou de vez a Suíça e mudou o formato descentralizado do país, mas não a mentalidade descentralizada do suíço. Outro fato que explica a rejeição suíça a um poder central é o fato de que cada cantão é muito diferente, sendo que alguns falam alemão, outros falam italiano e ainda outros falam francês, além de possuírem uma diversidade religiosa e cultural relativamente grande. E depois dessa breve introdução, vamos agora entender na prática como funciona a política suíça hoje. Mas antes, já se inscreve e deixa aquele like para nos fortalecer e incentivar conteúdos de cada vez mais qualidade aqui no canal. A política suíça é um pouco complexa, mas em resumo, o governo federal suíço possui 2 assembleias legislativas, sendo o Conselho Nacional um tipo de Câmara dos Deputados, com um total de 200 representantes, e o Conselho de Estados, que se assemelha ao Senado, formando o Parlamento Suíço, que possui a incumbência de discutir leis e votar os representantes do Conselho Federal Suíço, sendo que o próprio Conselho Federal elegerá um dos membros para que exerça a função de presidente. Mas, como já era de se esperar, a importância dada ao cargo de presidente lá não é muito grande. Ele basicamente tem as mesmas funções do que os outros membros do Conselho Federal, com a única diferença sendo a possibilidade de desempatar uma votação. Justamente por isso que ninguém por lá se preocupa muito com quem é o presidente. Mas não para por aí. Outra coisa bem particular da Suíça é que o governo federal atua quase que exclusivamente para relações exteriores, enquanto a formulação de leis, cobrança de impostos e tudo mais são definidas pelos cantões, ou seja, as decisões são locais e não nacionais, de maneira que cada região adapta suas políticas da maneira que acha melhor nos assuntos: educação, saúde, assistência, impostos, segurança. São todos definidos a nível local.
Basicamente, a desconfiança histórica do povo suíço num poder mais centralizado é tão forte que não permitiu o país se juntar à ONU em 2002 e nem à União Europeia. E é justamente isso que faz a Suíça ser um país tão diferenciado. Por exemplo, quase ninguém sabe quem é o presidente da Suíça, e é provável que muitos suíços também não saibam, já que, como foi dito, não é um cargo tão importante como é em todos os outros países, e além do mais, o mandato dura somente 1 ano. Mas não é só isso. Você sabia que lá um deputado ganha o mesmo que um açougueiro e não possui benefícios adicionais? Na verdade, as sessões são todas feitas no fim da tarde para não coincidir com o expediente de trabalho dos próprios deputados. Já que, diferente do Brasil, eles têm empregos normais, não possuem carro oficial nem qualquer transporte, não possuem auxílio moradia e nem aposentadoria no fim do mandato de 4 anos, e o salário é condicionado à presença nas sessões, ou seja, nada de faltar às reuniões. Mais curioso ainda do que isso é o processo de elaboração das leis federais em 4 etapas, sendo que primeiro os especialistas da administração federal preparam o projeto de lei, para que depois esse mesmo projeto seja exposto ao escrutínio público, recebendo a opinião dos governos de cada cantão, de partidos políticos e de ONGs, para que todos comentem sobre o projeto e proponham possíveis alterações. Após isso, esse resultado vai para as ditas comissões parlamentares, onde a proposta é discutida em detalhes para somente depois ir para sessões públicas nas câmaras do parlamento. Por fim, a última etapa constitui o poder de veto. E não é o presidente que pode dar o poder de veto. Basicamente, qualquer pessoa que consiga em 3 meses 50 mil assinaturas de uma petição, a lei passa por um referendo, então a própria população vota se a lei deve continuar ou não. Para a sorte dos suíços, isso só costuma acontecer umas 10 vezes por ano. A Suíça é sem dúvida uma das economias mais prósperas do mundo, tendo o 2º maior IDH do planeta, que só perde para a Noruega, e possui também um PIB per capita enorme de 57 mil dólares por habitante. Mas além disso, é um país muito curioso, especialmente por conta do seu sistema político extremamente descentralizado e pelo senso de localidade do poder, de modo que cargos que tendem a ser supervalorizados em outros países, como o de presidente e o de deputado, não são tidos como grande coisa na Suíça. E você aí, o que você acha da maneira que a Suíça faz política? Deixe aqui nos comentários para sabermos a sua opinião. Mas se tem um lugar que está numa situação quase oposta da Suíça, esse lugar é a Califórnia. Lá, a centralização do poder está cada vez maior e muitos habitantes daquele local acabam por imigrar para outros estados americanos, como é o caso do Texas. Por isso, se você quer entender o porquê de todos estarem fugindo da Califórnia, clique no link que está aparecendo aí na tela e nos encontraremos lá. Muito obrigado pela companhia. Antes de sair, não esquece de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!